Boa noite, professor, pessoal que vai ter acesso a esse vídeo. Meu nome é José Edson da Silva, sou cursista em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Estado de Alagoas, na modalidade EAD. Estou aqui para gravar esse pequeno vídeo, que é uma tarefa avaliativa do professor Rodrigo Leite, da disciplina Movimentos Sociais, e Democracia. E nesse vídeo eu quero abordar sobre uma obra de um filósofo europeu, conhecido como Ortega, e tratar de uma das suas críticas na sua grande obra sobre rebelião de massas. Vale lembrar aqui que quando se trata de rebelião de massas, logo temos que entender que se trata de uma realidade europeia, mas também é notório que nela há afirmações universais, isso independentemente de tempo e momento. Portanto, quero aqui abordar algo que prende toda a nossa atenção, que é quando se trata de política, que inclusive foi sobre o policitismo que ele faz uma crítica que aqui eu quero frisar. É bem verdade que Ortega, ele faz uma crítica aos políticos, aliás, as pessoas que tratam o político como um ídolo, ou seja, ele é contra toda idolatria ao político, seja ele o Hugo Chávez, seja ele Antônio Conselheiro, enfim, não importa. Ele é contra toda essa atitude de massas das pessoas como posso dizer, idolatrar, É claro que alguns eles são admiráveis, e claro, ele não é contra admirar o político, mas sim, ele é contra idolatrar, porque na verdade tem pessoas que tratam político e idolatra de uma forma tão grande que é como eles fossem superior a tudo, é superior a todos, ou seja, ele é colocado acima do bem e do mal. Esse é visto como um herói, um modelo inquestionável, que como na verdade todos, claro que é questionável. Portanto, na maioria das vezes, os idolatrados, são os demagogos, Ortega afirma, convence muito pela conversa. E para Ortega, os demagogos eles têm sido os grandes estranguladores das civilizações. E é interessante aqui lembrar que ele deixa uma frase espetacular, desta obra que Gossetti diz que a vida é regida por dois elementos básicos, Primeiro, circunstâncias, que é o mundo em si que nos é dado, e as decisões. O homem massa permite que as circunstâncias decidam seu destino, mas elas na verdade são um dilema que implica uma decisão de cada indivíduo, baseada em nossa ética. Ou seja, viver é sentir-se fatalmente forçado a exercitar a liberdade, a decidir
o que vamos ser neste mundo. E aqui eu quero terminar esta gravação e afirmar que continuo e vou no pensamento como Ortega, sou totalmente contra a idolatria, qualquer tipo, né, qualquer político, tanto esquerda quanto a direita. Um grande abraço e até a próxima. Meu nome é Rainha, vou falar um pouco sobre a rebelião das massas. O homem desde ou não, a ser constitutivamente forçado a buscar uma instância superior. Inumeráveis vidas humanas marcham perdidas pelo labirinto de si mesmo por não ter quem se entregar. Com base nessa, em várias e bem destaque promessa, Ortega enxerga que pessoas no mundo todo precisam ter uma ideologia, algo que acredita, mas ao mesmo tempo não estão dispostos a estudos aprofundados para definir que aposta suas fichas. O que entende por massa é um conjunto de pessoas que não são especialmente qualificadas e não operários ou proletários. Pessoas como Tico Santa Cruz, que dedicaram sua vida à arte e agora profundamente filosófica, geralmente são os que arrebentam a massa, tão carente com que os conduzem. O homem massa é o homem propriamente esvaziado de sua própria história, sem estranho do passado. Só tem a habitude de crer, só tem direito e não crê que tem obrigação. É um homem sem a nobreza que obriga. Ortega encontra qualquer idolatria à política. Um político pode até ser admirado, mas nunca idolatrado, colocado acima do bem e do mal, ser visto como herói e modelo inquestionável. Na maioria das vezes, os idolatrados são demagogos. Convence muito pela conversa. E para Ortega, os demagogos têm sido os grandes estranguladores das civilizações. Boa noite, meu nome é Everaldo de Oliveira Pinto Filho, eu sou do Polo de Maragogi. Eu gostaria de falar um pouco sobre Ortega, a rebelião da massa. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a industrialização, aí aconteceram várias coisas, aumentou o crime, a prostituição, a industrialização trouxe vários avanços, mas também trouxe vários malefícios para a humanidade. E Ortega, ele fala da massa não só como uma coisa que todo mundo tem a mesma cabeça, as mesmas ideias, mas ele fala do homem massa, muitas vezes submisso, muitas vezes alienado, muitas vezes levado a fazer coisas que não sabe nem o que está fazendo. Ele apresenta o homem que passou a dominar o mundo a partir do século XX, o homem massa. Não se trata de um homem só de homens ricos, só de homens letrados, só de homens intelectuais, só de elite econômica, ricos, mas também entre os pobres. Ele fala de uma classe que vai dominar o mundo, de homens sem perspectiva, sem luxos, mas homens que vivem fora, às vezes, do seu tempo, do seu contexto. É como se fosse assim, uns homens que procurassem o seu bel prazer, que procurassem as suas próprias conquistas, sem se preocupar muito com o outro, sem se preocupar com si mesmo. E Ortega, ele nos leva a refletir, e se nós olharmos hoje, muitas pessoas hoje estão vivendo no dia a dia essas pessoas, e nós fazemos parte dessa massa também. Pessoas que às vezes são alienadas por outras pessoas, por grupo de pessoas. Esse homem massa está enraizado na nossa cultura, no nosso dia a dia. E nós poderíamos fazer várias reflexões sobre esse homem massa, onde ele está, como ele está, o que é que nós podemos fazer para mudar essa história.
E Ortega ele apresenta várias coisas. Essa aglomeração, muitas vezes muitas pessoas estão ali e não estão no mesmo sentido, não estão no mesmo engajamento. Muitas pessoas não sabem nem por que estão ali. E muitas vezes a gente pergunta, por que você está aqui? Mas é porque muitas vezes outros estão. Então eles querem fazer parte daquele povo, eles querem fazer parte, trazendo para aquele povo ideias, muitas vezes ideias não muito boas, mas esse homem massa ele está no nosso meio, está no nosso dia a dia, e se nós fizermos várias reflexões, muitas vezes nós vamos ao cinema, por quê? Porque alguém vai, alguém nos chama, algumas festas, porque alguém nos chama porque é da moda. E hoje a juventude, ela está muito enraizada nisso, como nós vemos hoje os vícios, as coisas, aí todo mundo só quer roupa de marca, porque é o homem massa, é o homem que vive essa cultura, que vive nesse mundo, compactuando com essas coisas. Hoje, se você não tiver aquela bolsa, se não tiver aquele tênis de marca, se não tiver aquela calça, se você não tiver participando da mesma coisa que os outros, você é deixado para trás. Então, como Ortega apresenta o homem massa, é o homem alienado. O homem alienado a muitas coisas, a muita cultura, a muitas coisas que muitas vezes você nem pensa que está fazendo, mas você está ali no meio, levado pelas pessoas, levado por todo mundo, pelo sistema. Então esse homem massa, ele não está só naquele tempo, quando Ortega falou depois da Segunda Guerra Mundial. Ele se apresenta hoje. O homem massa, ele está no nosso meio, ele está convivendo com a gente e muitas vezes até somos nós. Uma boa noite.